A adolescente entrou na clínica em Campinas em silêncio. Caminhava 2 passos atrás de seu pai. Ele falava por ela na recepção. Entregava os documentos. Respondia às perguntas. Ela apenas assentia com a cabeça, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas com força no colo. Quando a enfermeira perguntou o endereço, o homem respondeu sem hesitar. Quando perguntou a data de nascimento, ele respondeu de novo. Mas quando o médico se virou para a adolescente e perguntou a mesma coisa, ela não soube dizer. Houve um silêncio curto na sala. Constrangedor. Pesado. O exame começou mesmo assim. A luz foi apagada. O gel frio tocou o abdômen. O monitor acendeu com a imagem tremida do ultrassom. O médico ajustou o foco uma vez, depois outra, e então ele congelou. O que aparecia na tela não fazia sentido. Não para aquela idade. Não para aquela história. Não para aquele homem ao lado dela. O médico respirou fundo, olhou de novo para a imagem e entendeu que aquela consulta não era sobre uma gravidez. Era sobre algo que estava acontecendo agora e que precisava ser interrompido. Inscreva-se agora, porque esta história precisa ser contada. E se você notar os sinais que vou mostrar aqui, pode salvar uma vida. A tarde de quinta-feira caía pesada sobre Campinas. O calor de janeiro transformava o asfalto em espelhos líquidos e o ar-condicionado da Clínica Santa Helena trabalhava no limite, enchendo os corredores com um zumbido constante e um leve aroma artificial de lavanda. O doutor Rafael Almeida ajustou os óculos enquanto revisava a última ficha do dia, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa de mogno do consultório. 44 anos de profissão médica lhe ensinaram a ler não apenas exames, mas pessoas. E naquela tarde, algo no ar lhe dizia que o dia ainda não havia terminado. Do outro lado da porta, na recepção revestida de mármore bege, Daniela Costa organizava as fichas de atendimento com a precisão mecânica de quem repete a mesma rotina há 6 anos. Mas Daniela tinha um diferencial. Antes de ser recepcionista, ela havia trabalhado 5 anos como assistente social. E aquele olhar treinado para detectar inconsistências nunca a abandonou completamente. Foi por isso que, quando o casal entrou pela porta de vidro às 17h43, Daniela sentiu um desconforto imediato subir pela espinha. O homem era alto, cerca de 1,80 m, ombros largos envolvidos numa camisa social azul clara que parecia recém-passada. Cabelo curto, bem aparado, barba feita. Sorria educadamente enquanto segurava a porta aberta. Aos olhos de qualquer pessoa, ele era a imagem do pai atencioso. Mas era a menina ao seu lado que fazia o estômago de Daniela se apertar. Ela devia ter uns 16 anos, talvez 17. Magra demais para estar grávida de 7 meses, como a ficha de agendamento indicava. Usava um vestido floral que parecia grande demais, tecido barato que pendia frouxo sobre seus ombros. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo apertado, tão esticado que puxava a pele das têmporas. Mas eram os olhos que perturbavam, vazios, fixos no chão de granito, como se estivesse memorizando cada veio da pedra para não ter que olhar para mais nada. «Boa tarde», disse o homem, aproximando-se do balcão com passos firmes. Colocou a mão no ombro da menina, um gesto que poderia parecer protetor, mas que fez a garota se encolher levemente. «Temos consulta agendada para as 18 horas. Marina Ferreira». Daniela forçou um sorriso profissional. «Claro, senhor. Carlos Ferreira. Sou o pai dela». «Pai». A palavra ecoou estranha nos ouvidos de Daniela. Ela pegou a prancheta e estendeu para a menina. «Marina, querida, preciso que você preencha esta ficha com seus dados pessoais». Foi Carlos quem pegou a prancheta. «Ela está nervosa com consultas médicas. Eu preencho para agilizar». Daniela manteve o sorriso, mas algo dentro dela acendeu um alerta vermelho. «É procedimento padrão que a paciente preencha, senhor. São informações pessoais dela». Carlos estreitou os olhos por uma fração de segundo, mas logo relaxou a expressão. «Claro, claro. Desculpe». Estendeu a prancheta para Marina
que a pegou com dedos trêmulos. A menina se sentou num dos sofás de couro da recepção, e Carlos sentou-se tão próximo que seus joelhos se tocavam. Daniela observou, fingindo organizar papéis. Marina segurava a caneta como se fosse a primeira vez que via uma. Seus olhos percorriam as perguntas com uma lentidão desconcertante. Nome completo: Marina Ferreira. Data de nascimento. A caneta parou. Marina olhou rapidamente para Carlos, que sussurrou algo. Ela escreveu: 15/03/2008. Endereço residencial. Dibo. Novamente a pausa. Novamente o olhar furtivo. Carlos soprou a resposta, e ela escreveu com letra trêmula e infantil: Rua das Acácias, 847. Jardim Paulista, Campinas. Daniela franziu a testa. Jardim Paulista era um bairro nobre. Mas o vestido puído, os sapatos desgastados, a postura encurvada da menina, nada combinava. Marina? Chamou Daniela, suavizando a voz. Você está em qual semana de gestação? A menina abriu a boca, mas foi Carlos quem respondeu. 7º mês, 28 semanas mais ou menos. Eu perguntei para ela, Sr. Ferreira. Carlos sorriu, mas não havia calor no gesto. Como eu disse, ela fica nervosa. Prefere que eu responda? Daniela insistiu, olhando diretamente para Marina. Você já fez pré-natal em algum lugar? Silêncio. Marina apertou os lábios, os olhos ainda no chão. Não teve tempo. Carlos interveio novamente, cruzando os braços. Viajamos muito a trabalho. Só agora conseguimos agendar. Viajam para onde? Interior. Sou representante comercial, sempre mudando de cidade. Daniela assentiu lentamente, mas anotou mentalmente. Representante comercial com endereço fixo em bairro nobre? Não fazia sentido. Marina, posso ver um documento com foto? RG ou certidão de nascimento? Carlos foi mais rápido, tirando do bolso uma carteira de couro marrom. Aqui está o RG dela. Daniela pegou o documento e sentiu o sangue gelar. A foto mostrava uma menina de no máximo 12 anos, cabelo curto, sorriso largo. A Marina à sua frente tinha pelo menos 16. 5 anos de diferença. RGs não ficam tão desatualizados assim, não com adolescentes. Este RG é muito antigo, observou Daniela, devolvendo o documento. Seria bom providenciar um novo. Está na nossa lista, Carlos respondeu secamente, guardando a carteira com pressa. Naquele momento, Marina levantou a mão direita para coçar o pescoço e a manga do vestido escorregou alguns centímetros. Daniela viu, e seu coração disparou. No pulso da menina, bem na parte interna onde a pele é mais fina, havia uma tatuagem. Pequena, discreta, mas inconfundível. O número 7 seguido de 3 letras, 7BRC. Daniela conhecia aquele tipo de marcação. Anos de trabalho social lhe ensinaram. Traficantes marcam suas vítimas. Códigos numéricos, iniciais de rotas, identificações de propriedade. Ela disfarçou, voltando ao computador. Dr. Rafael já vai atendê-los. Podem aguardar. Enquanto o casal se sentava novamente, Daniela digitou rapidamente no sistema, mas seus dedos tremiam. Abriu uma aba discreta do navegador e acessou o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas. Filtrou. Meninas, 14 a 17 anos, região Nordeste. Algo no sotaque abafado de Marina, quando ela murmurou um "obrigada", quase inaudível, soava nordestino. A lista tinha centenas de nomes, mas Daniela continuou procurando, os olhos varrendo fotografias. E então, na 12ª página, ela congelou. Laura Cristina dos Santos, 14 anos na época do desaparecimento. Desaparecida em Recife, Pernambuco, há exatos 2 anos. Última vez vista saindo de casa para comprar pão numa manhã de sábado. A foto mostrava uma menina sorridente, cabelo solto, olhos brilhantes. Daniela olhou para Marina no sofá. O rosto mais magro, envelhecido pela dor, os olhos mortos. Mas as sobrancelhas arqueadas, o formato do nariz, a curva do queixo. Era ela. Tinha certeza. Respirou fundo, sentindo as mãos suarem. Não podia confrontar Carlos. Não podia arriscar que ele fugisse com a menina. Precisava agir com inteligência.
Levantou-se calmamente e caminhou até a porta do consultório do Dr. Rafael, batendo 2 vezes. Doutor, posso falar com o senhor um momento? É urgente. Rafael apareceu na porta, testa franzida. O que aconteceu? Daniela baixou a voz ao mínimo, virando-se de costas para a recepção. O último paciente do dia. Pai e filha. Algo está muito errado. Muito errado mesmo. Rafael seguiu o olhar dela para o casal no sofá. Carlos folheava uma revista desinteressadamente. Marina permanecia imóvel, mãos no colo, olhar perdido. Errado como? Ela não sabe os próprios dados. Ele responde tudo por ela. O RG está completamente desatualizado. E, doutor... Daniela respirou fundo. Eu acho que ela não é Marina Ferreira. Acho que ela é uma menina desaparecida de Recife há 2 anos. Laura Cristina dos Santos. Rafael sentiu o estômago despencar. 15 anos atrás, sua irmã mais nova, Beatriz, havia desaparecido aos 17 anos numa tarde de domingo. Nunca foi encontrada. Nunca souberam o que aconteceu. E desde então, Rafael carregava uma sensibilidade dolorosa para casos assim. Você tem certeza? 90%. A foto do banco de dados é idêntica. E ela tem uma tatuagem no pulso. Parece marcação de tráfico. Rafael fechou os olhos por 1 segundo, organizando os pensamentos. Eu vou examiná-la. Se houver qualquer confirmação, aciono o protocolo de denúncia imediatamente. E se ele tentar sair com ela? Você inventa qualquer desculpa, diz que o sistema caiu, que precisa refazer o cadastro, qualquer coisa para ganhar tempo. Daniela assentiu, voltando para seu posto com as pernas bambas. Rafael respirou fundo, ajeitou o jaleco branco e abriu a porta do consultório com um sorriso profissional cuidadosamente ensaiado. Marina? Pode entrar, por favor. Carlos se levantou imediatamente, ajudando a menina a se levantar. Mas não era um gesto gentil. Era um controle. Sua mão envolveu o braço dela com firmeza demais. Senhor Ferreira, Rafael disse, mantendo o tom cordial. Eu preciso examinar sua filha. Vai ser um exame ginecológico de rotina e ultrassom. Geralmente pedimos que os pais aguardem na recepção para que a paciente se sinta mais à vontade. Carlos não se moveu. Eu prefiro ficar. Ela é menor de idade. Eu entendo, mas para o bem-estar emocional da adolescente, eu fico. A voz de Carlos soou final, cortante. Rafael percebeu que insistir naquele momento seria um erro tático. Acenou com a cabeça. Tudo bem, mas preciso que o senhor fique sentado na cadeira ao lado da porta. Vou precisar de espaço para trabalhar. Os 3 entraram no consultório. Rafael fechou a porta e o clique da fechadura ecoou pesado demais no silêncio. Marina foi conduzida até a maca ginecológica, seus movimentos lentos, mecânicos. Rafael lavou as mãos na pia de inox e cada gota de água que caía amplificava a tensão no ar. Marina, Rafael começou, puxando a cadeira com rodas para perto dela. Eu vou fazer algumas perguntas antes do exame. Está bem? Ela assentiu levemente, sem olhá-lo. Você já teve filhos antes? Silêncio. Marina. Não. Ela sussurrou, tão baixo que Rafael quase não ouviu. Carlos cruzou os braços. Claro que não, doutor. É a primeira gravidez dela. Rafael ignorou, mantendo os olhos em Marina. Você já passou por alguma cirurgia abdominal? Novamente, silêncio. E então, algo aconteceu. Marina levantou os olhos, apenas por 1 segundo, e fitou Rafael diretamente. Naquele único segundo ele viu. Terror puro. Um pedido silencioso de socorro. E logo depois, ela baixou o olhar novamente, como se nunca tivesse acontecido. Mas tinha acontecido, e Rafael entendeu. Vou começar o ultrassom, ele disse ligando o aparelho. A tela piscou, iluminando o consultório com uma luz azulada. Vai ser um gel gelado na barriga, Marina. Pode ser desconfortável. Ela deitou na maca e Rafael aplicou o gel condutor. Posicionou o transdutor sobre o abdômen inchado, movendo lentamente enquanto observava a tela. E então, ele viu. Seus dedos se crisparam no transdutor. O que ele via ali não era apenas uma gravidez de 7 meses,
Era uma verdade que não deveria existir. E seu coração começou a disparar no peito. O que Rafael Almeida viu na tela do ultrassom desafiava toda a lógica médica. Ali, na imagem granulada em tons de cinza e branco, estava um feto de aproximadamente 34 semanas. Não 28, como Carlos havia afirmado. Mas isso não era o que fazia o coração de Rafael martelar contra as costelas. Era outra coisa. Algo que seus 15 anos de experiência em obstetrícia lhe diziam que não deveria estar ali. Na parte inferior do abdômen de Marina, logo acima da linha púbica, havia uma linha tênue, mas inconfundível. Uma cicatriz. Não qualquer cicatriz. Uma cicatriz cirúrgica horizontal, com aproximadamente 10 centímetros de extensão. Uma cicatriz de cesariana. Rafael moveu o transdutor milimetricamente, verificando novamente. Não havia dúvida. A cicatriz estava ali, clara como o dia na imagem ultrassonográfica. Mas Marina tinha apenas 16 anos. E Carlos afirmara categoricamente que esta era a primeira gravidez dela. O médico sentiu a saliva secar na boca. Se aquela menina já havia passado por uma cesariana antes, significava que ela já tinha tido outro bebê, provavelmente com 14, talvez 15 anos, e ninguém sabia. Nenhum prontuário, nenhum histórico médico, como se aquela criança anterior nunca tivesse existido. "Tudo bem por aí, doutor?" A voz de Carlos cortou o silêncio como uma lâmina. Rafael ergueu os olhos da tela, compondo rapidamente uma expressão neutra. Anos de prática médica lhe ensinaram a esconder reações. Sim, só estou verificando alguns detalhes técnicos. Voltou a mover o transdutor, agora examinando o feto. Batimentos cardíacos, 140 por minuto, dentro do normal. Posição cefálica, adequada para o final da gestação. Líquido amniótico em quantidade satisfatória. Mas então Rafael notou algo mais. A biometria fetal estava abaixo do percentil esperado. Restrição de crescimento intrauterino leve. O bebê estava subdesenvolvido. E Rafael sabia exatamente o que isso significava. Desnutrição materna prolongada. Estresse crônico. Falta de pré-natal adequado. Todos os sinais de uma gestação não assistida, não desejada, não cuidada. "Marina", Rafael disse suavemente, ainda observando a tela. "Você sente o bebê mexer com frequência?" Ela assentiu, os olhos fixos no teto. "E quando foi a última vez que se alimentou bem? Uma refeição completa?" Silêncio. Carlos se remexeu na cadeira, o couro estalando sob seu peso. "Ela come normalmente, doutor. 3 refeições por dia." Rafael finalmente desligou o ultrassom e se virou para encará-lo diretamente. "Senhor Ferreira, o bebê está apresentando sinais de restrição de crescimento. Isso geralmente indica a nutrição inadequada da mãe. Preciso fazer algumas perguntas específicas sobre a dieta de Marina. Como eu disse, ela come bem. Deixe ela responder, por favor." Rafael manteve o tom firme, profissional. "Marina, o que você comeu hoje?" A menina abriu a boca, mas a resposta demorou, como se estivesse tentando lembrar de um roteiro decorado. "Pão, com café." "E ontem?" Pausa mais longa. "Arroz." "Só arroz?" Ela assentiu. Rafael sentiu a raiva subir pela garganta, mas a empurrou de volta. Não era hora de confronto. Era hora de estratégia. "Entendo. Vou prescrever suplementos vitamínicos e um plano alimentar. Marina, você pode se vestir. Vou preparar os documentos." Ele se levantou, caminhando até sua mesa. Pegou uma receita em branco, mas seus dedos tremiam levemente. Precisava pensar rápido. Precisava separá-los. Precisava confirmar suas suspeitas. "Senhor Ferreira", Rafael disse, rabiscando na receita, "essas vitaminas precisam ser manipuladas. Não são de farmácia comum. Vou escrever o endereço de uma farmácia de manipulação aqui perto, a 3 quarteirões. Eles fecham às 19 horas, então o senhor precisa ir agora." Carlos franziu a testa. "E Marina?" "Ela fica aqui. Preciso coletar alguns exames de sangue de rotina. Quando o senhor voltar, já teremos terminado."
Não posso levar ela junto? Seria melhor não. A coleta precisa ser feita em jejum de movimento. Se ela caminhar 3 quarteirões, pode alterar os resultados. Rafael mentiu com a convicção de quem estava salvando uma vida. São só 15 minutos. 20, no máximo. Carlos olhou para Marina, depois para Rafael. Seus olhos eram frios, calculistas. Ele estava avaliando riscos. Tudo bem, mas volto rapidamente. Ótimo. Rafael estendeu a receita. Peça tudo desta lista. É importante. Carlos pegou o papel, dobrou-o e colocou no bolso. Antes de sair, aproximou-se de Marina, curvando-se até que seu rosto ficasse a centímetros do dela. Comporta-se bem. Responde só o que o doutor perguntar. Nada mais. Entendeu? Marina assentiu, e Rafael viu o tremor que percorreu seu corpo. Carlos saiu, e a porta se fechou com um clique suave que ecoou como um tiro. Rafael contou até 10 mentalmente, esperando os passos se afastarem pelo corredor. Então correu até a porta, trancou-a e voltou-se para Marina. Marina, olhe para mim. Ela não se moveu. Por favor, olhe para mim. Lentamente, ela ergueu o rosto, e Rafael viu lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Você não precisa mais fingir, ele disse, puxando a cadeira para perto dela. Eu sei que algo está muito errado, e eu quero ajudar, mas preciso que você confie em mim. A menina soluçou, uma vez, 2 vezes, e então as palavras saíram num jorro desesperado. Meu nome não é Marina. Meu nome é Laura. Laura Cristina dos Santos. Eu sou de Recife. Ele me sequestrou há 2 anos. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Daniela estava certa. Laura, ele disse suavemente. Você está segura agora. Eu vou te tirar daqui. Mas preciso saber. Carlos está armado? Não sei. Acho que sim. Ele sempre carrega alguma coisa no cinto. Tudo bem. Vou chamar a polícia discretamente. Mas preciso de mais informações. O bebê que você está esperando, você quer ficar com ele? Laura levou as mãos ao ventre, um gesto instintivamente protetor. Eu não sei mais nada. Mas eles vão tirar dela de mim de qualquer jeito. Eles sempre tiram. Eles? Quem são eles? Tem mais gente. Carlos é só o transportador. Ele me leva de um lugar para outro. Tem uma casa no interior. Tem outras meninas lá. O estômago de Rafael se revirou. Quantas? Quando eu saí, tinha 4. Todas grávidas. Todas sequestradas de lugares diferentes. Rafael fechou os olhos, lutando contra a onda de náusea. Laura, o bebê que você teve antes. O que aconteceu com ele? Tiraram assim que nasceu. Eu nem vi o rosto. Foi numa casa sem médico. Uma mulher mais velha fez o parto. Ela disse que o bebê ia para uma família boa, que ia ter uma vida melhor. Laura enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu sei que eles vendem. Vendem os bebês para gente que não pode adotar legalmente. Cobram muito dinheiro. Rafael respirou fundo, processando. Tráfico de bebês. Uma rede organizada. Outras vítimas ainda em cativeiro. A cicatriz no seu pulso. A tatuagem. O que significa? Laura olhou para o próprio braço, como se tivesse esquecido que aquilo estava lá. É o número de identificação. Cada menina tem um. O 7 é do meu lote. As letras são das iniciais da cidade de onde me pegaram. BRC é Brasil Recife Capital, eu acho. Eles marcam vocês como gado. Rafael murmurou, a voz trêmula de raiva contida. Laura assentiu. Tem uma regra. Se a gente tentar fugir, eles matam nossa família. Eles sabem onde nossos pais moram. Eles mostram fotos, endereços. Dizem que basta um telefonema. Sua mãe ainda está viva? Seu pai? Minha mãe, sim. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Foi um acidente de moto. Laura soluçou novamente. Minha mãe deve estar desesperada. Ela deve achar que eu morri. Eu saí para comprar pão e nunca voltei. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Beatriz, sua irmã, saiu para encontrar amigas e nunca voltou.
Será que ela também? Ele empurrou o pensamento para longe. Não era hora. Laura, vou fazer tudo ao meu alcance para te levar de volta para sua mãe. Mas preciso que você seja forte mais um pouco. Carlos vai voltar em alguns minutos. Quando ele chegar, você volta a fingir que é Marina. Não deixa ele perceber que conversamos. Consegue fazer isso? Consigo. Ela sussurrou. Rafael destrancou a porta silenciosamente e saiu para o corredor. Daniela estava de pé atrás do balcão, os olhos arregalados de ansiedade. Ele fez um gesto discreto para que ela o seguisse até uma sala lateral vazia. Era ela? Daniela perguntou antes mesmo que ele fechasse a porta. Era. Laura Cristina dos Santos, sequestrada há 2 anos. E tem mais. Ela já teve um bebê antes. Cesariana clandestina. O bebê foi vendido. Meu Deus. Tem outras meninas. Uma casa cativeiro em algum lugar do interior. Carlos não age sozinho. É uma rede. Daniela levou a mão à boca. O que fazemos? Você vai ligar para a polícia agora, mas precisa ser discreto. Carlos vai voltar a qualquer momento. Pede uma viatura sem sirene, sem alarde. Diz que é uma suspeita de tráfico humano em andamento. Vítima adolescente grávida. Criminoso deve retornar em 15 minutos. E se ele perceber e tentar fugir com ela? Eu não deixo. Rafael cerrou os punhos. Se precisar, eu invento uma emergência médica. Finjo que ela está passando mal. Qualquer coisa para ganhar tempo. Daniela assentiu, pegando o telefone celular com mãos trêmulas. Rafael voltou para o consultório, onde Laura estava sentada na maca, braços envolvendo o próprio corpo. A polícia está vindo, ele disse baixinho. Mas se algo der errado, se Carlos desconfiar de alguma coisa, você grita. Grita o mais alto que conseguir. Eu estarei no corredor. Obrigada, Laura sussurrou. Obrigada por acreditar em mim. Você não precisa me agradecer. Só precisa sobreviver. Passaram-se 5 minutos que pareceram 5 horas. Rafael organizava papéis na mesa sem realmente ver nada. Laura permanecia imóvel, olhar vazio novamente, como se tivesse desligado algum interruptor interno. E então, passos no corredor. A porta se abriu e Carlos entrou segurando uma sacola branca de farmácia. Seu rosto estava fechado, desconfiado. Demorou. Exames de sangue sempre demoram, Rafael respondeu calmamente. Mas está tudo pronto. Marina está bem. Carlos examinou o consultório com olhos de águia, procurando algo fora do lugar. Rafael manteve a expressão neutra, mas sentia o suor frio descendo pelas costas. Então, podemos ir? Sim, mas preciso que Marina volte na próxima semana. O bebê precisa de acompanhamento próximo por causa da restrição de crescimento. Veremos. Não é opcional, Sr. Ferreira. Se a situação piorar, pode ser fatal para o bebê e para Marina. Carlos hesitou. Rafael viu o cálculo acontecer atrás daqueles olhos frios. O bebê valia dinheiro. Não podia deixar morrer. Está bem, agendamos na saída. Rafael acompanhou os dois até a recepção. Daniela estava ao telefone, supostamente falando com o laboratório. Mas Rafael viu o código nos olhos dela. Polícia a caminho. Ele precisava ganhar mais tempo. Senhor Ferreira, antes de ir, preciso que assine este termo de responsabilidade. É protocolo para gestações de risco. Carlos pegou a caneta que Rafael ofereceu e se inclinou sobre o balcão. E foi naquele momento, com sua atenção dividida, que Rafael ouviu. Sirenes. Distantes, mas se aproximando. Carlos ouviu também. Sua cabeça se ergueu bruscamente, olhos se estreitando. Que barulho é esse? Ambulância, provavelmente, Rafael disse, mas sua voz soou forçada demais. Carlos largou a caneta. Agarrou o braço de Laura com violência. Vamos, agora. Senhor Ferreira. Agora! Ele puxou Laura em direção à porta de saída. Rafael correu, bloqueando o caminho com o próprio corpo. Você não vai a lugar nenhum com ela. Saia da frente, doutor. Não se meta nisso. Ela é uma criança sequestrada. Eu sei quem ela é. E a polícia também sabe. O rosto de Carlos se contorceu em fúria.
Ele soltou Laura por um segundo, apenas o suficiente para levar a mão à cintura, onde estava uma arma. Um revólver preto, pequeno mas mortal. Daniela gritou. Laura se jogou no chão, encolhendo-se, e Rafael ficou ali, de pé, entre uma arma e uma menina que precisava ser salva. Última chance, doutor. Saia da frente. As sirenes estavam mais próximas agora. 30 segundos. 20. Rafael não se moveu. Eu não vou sair. Carlos ergueu a arma, apontando direto para o peito de Rafael. E naquele segundo infinito, Rafael pensou em Beatriz. Em todas as Beatrizes que ninguém salvou. Mas essa ele ia salvar. Mesmo que fosse a última coisa que fizesse. O tempo pareceu congelar naquele corredor da Clínica Santa Helena. Rafael podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Sentir o suor frio escorrendo pela nuca. Ver o cano do revólver tremer levemente na mão de Carlos. Atrás dele, Laura estava encolhida no chão, os braços protegendo o ventre. Daniela havia se abaixado atrás do balcão, o telefone ainda na mão. As sirenes estavam tão próximas agora que Rafael podia distinguir mais de uma. 2 viaturas. Talvez 3. Última chance, Carlos repetiu, a voz rouca de desespero. Eu não quero fazer isso, mas vou fazer se precisar. Rafael ergueu as mãos lentamente, palmas abertas. Seus anos de medicina lhe ensinaram que salvar vidas às vezes significava arriscar a própria. Carlos, escute. Você está cercado. A polícia vai entrar por aquela porta em segundos. Se você atirar em mim, sua sentença vai de tráfico para homicídio. Você não quer isso. Você não entende nada, Carlos gritou. E Rafael viu pela primeira vez algo além de frieza naqueles olhos. Pânico. Eles vão me matar. Se eu for preso, se eu entregar eles, minha família inteira morre. Quem vai matar você? As pessoas que mandam nisso tudo. Você acha que sou eu? Eu sou nada. Sou só um motorista. Então ajude a polícia. Delate. Você pode ter proteção. Carlos riu, um som amargo e sem humor. Proteção? Você acha mesmo que... A porta da clínica explodiu para dentro. 4 policiais militares entraram em formação tática, armas em punho. Polícia! Largue a arma! Largue agora! Carlos girou, apontando o revólver para os policiais. Rafael aproveitou o segundo de distração e se jogou para o lado, rolando até ficar entre Carlos e Laura. Se um tiro fosse disparado, não acertaria a menina. Eu atiro! Carlos gritou recuando. Eu atiro nela, na menina! Um dos policiais, um sargento com cabelos grisalhos, deu um passo à frente. Arma firme, mas voz calma. Ninguém precisa se machucar aqui. Abaixe a arma e vamos conversar. Não tem conversa! Vocês não entendem. Então me explique. Meu nome é Sargento Oliveira. Qual é o seu? Carlos hesitou. O cano da arma oscilava entre os policiais e Rafael. Carlos. Meu nome é Carlos Ferreira. Mas não é meu nome de verdade. Tudo bem, Carlos. Vamos usar o nome que você quiser. Agora me diz, por que você está com essa menina? Eu estava só levando ela para consulta. Consulta? Sargento Oliveira manteve o tom sereno, quase paternal. A menina está com medo de você, Carlos. E o médico aqui diz que ela foi sequestrada, isso é verdade? Eu não sequestrei ninguém. Eu só... Só o quê? Carlos engoliu seco, os olhos marejados agora. Eu só faço o que mandam. Se eu não fizer, matam minha filha. Minha filha de verdade. Ela tem 6 anos. Eles têm ela. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Rafael sentiu o estômago revirar. Carlos não era apenas um criminoso. Era também uma vítima. Uma vítima coagida. Mas ainda assim, uma vítima. Onde está sua filha, Carlos? Oliveira perguntou. Não sei. Eles não deixam eu saber. Só mandam fotos dela todo mês, segurando o jornal do dia, para provar que está viva. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Carlos. Faz 3 anos. 3 anos que não vejo ela de verdade. E se você nos ajudar a pegar essas pessoas, a gente pode ajudar você a encontrar sua filha. Mas primeiro você precisa abaixar essa arma.
Carlos olhou para o revólver na própria mão como se estivesse vendo pela primeira vez. Seus dedos tremeram. E então, lentamente, ele abaixou o braço e deixou a arma cair no chão com um estrondo metálico. 2 policiais se moveram rapidamente, imobilizando-o e colocando algemas. Carlos não resistiu. Ele apenas olhou para Laura, ainda encolhida atrás de Rafael, e murmurou: "Me desculpa, menina. Me desculpa mesmo." Laura não respondeu. Apenas chorava em silêncio. 2 horas depois, a Clínica Santa Helena havia se transformado em uma cena de investigação. A área estava isolada com fita amarela. Uma equipe do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, havia chegado para assumir o caso. Laura estava sendo examinada por uma médica legista especializada, enquanto uma assistente social permanecia ao seu lado a todo momento. Rafael estava sentado na recepção, ainda tentando processar tudo, quando uma mulher de terninho azul marinho se aproximou. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelos pretos presos em um coque, olhos penetrantes. "Doutor Almeida, sou delegada Fernanda Rocha, da Divisão de Combate ao Tráfico de Pessoas. Preciso conversar com o senhor." Rafael se levantou. Claro, tudo o que puder ajudar. Eles se sentaram em uma das salas de atendimento vazia. Fernanda tirou um gravador pequeno do bolso. "O senhor permite que eu grave?" "Sim." "Perfeito. Doutor Almeida, o senhor fez um trabalho extraordinário hoje. Salvou a vida desta menina. Mas agora eu preciso de todas as informações que ela passou ao senhor, principalmente sobre a casa onde estão as outras vítimas." Rafael relatou tudo que Laura havia contado. As 4 meninas no cativeiro, todas grávidas, todas de estados diferentes, o sistema de marcação com tatuagens, os bebês vendidos, as ameaças contra as famílias. Fernanda ouvia atentamente, fazendo anotações. "Carlos está colaborando. Ele nos deu o endereço da casa. Fica em uma área rural de Olambra, cidade vizinha. Uma propriedade isolada, cercada por plantações de flores. Perfeita para passar despercebida." "Vocês vão fazer uma operação?" "Estamos mobilizando uma equipe agora. Mas há um problema. Não sabemos quantas pessoas estão na casa. Pode ser apenas uma zeladora, como Carlos disse. Ou pode haver mais criminosos armados. E temos 4 meninas grávidas lá dentro, mais os bebês que já nasceram." "Bebês?" Carlos disse que há pelo menos 2 recém-nascidos esperando para serem entregues aos compradores. Um menino de 2 meses e uma menina de 3 semanas. Rafael fechou os olhos, sentindo a náusea voltar. Como funciona a venda? Pelo que Carlos descreveu, é um esquema sofisticado. Casais que não conseguem adotar legalmente, por idade avançada, histórico criminal ou simplesmente impaciência com a fila de adoção, pagam entre 200 e 300 mil reais por bebê. O dinheiro é transferido em criptomoedas, praticamente impossível de rastrear. Quando o pagamento é confirmado, marcam um ponto de entrega em alguma cidade grande. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Carlos buscava o bebê na casa cativeiro e levava até o local. Simples assim. E as meninas? O que acontecia com elas depois do parto? Fernanda suspirou pesadamente. "Isso é o pior, doutor. Depois de 3 ou 4 partos forçados, quando o corpo delas não aguenta mais, ou quando começam a dar muito problema, elas desaparecem." "Desaparecem como?" Carlos diz que não sabe. Ele só transportava as vivas. Nunca viu nenhuma morte. Mas, segundo ele, nos 3 anos que trabalhou para a organização, pelo menos 6 meninas foram embora. Essa é a expressão que usavam. "Fulana foi embora." Rafael sentiu as mãos tremerem. E ele nunca questionou para onde. Ele disse que tinha medo demais. E havia a filha dele como garantia. "A filha existe mesmo?" "Estamos verificando. Se existir, vamos encontrá-la." Carlos nos deu o nome completo. Júlia Ferreira Mendes, 6 anos na época do sequestro. Ela seria a chave para obter a cooperação total dele. Naquele momento, a porta se abriu, e outro policial entrou, um homem jovem com o uniforme do gate.
Grupo de Ações Táticas Especiais. Delegada, estamos prontos para a incursão, aguardando sua autorização. Fernanda se levantou. Doutor, preciso ir. Mas antes uma pergunta. A menina, Laura, está em condições de dar um depoimento gravado ainda hoje? Seria crucial para a operação. Eu preciso perguntar à médica legista que está com ela. Por favor, pergunte. E doutor? Fernanda estendeu a mão. Obrigada. De verdade. Sem sua atenção aos detalhes, essas meninas continuariam escravas. Rafael apertou a mão dela, mas não conseguiu sorrir. Só fiz o que qualquer médico deveria fazer. Deveria, mas a maioria não faz. Nunca esqueça isso. 00:30. Laura estava deitada numa maca hospitalar na ala de emergência, para onde havia sido transferida. Ela havia dado seu depoimento, trêmulo mas completo, gravado em vídeo. Agora estava sob proteção policial, com 2 oficiais guardando a porta do quarto. Rafael não tinha ido embora. Não conseguia. Ficou sentado numa cadeira do corredor, checando o celular obsessivamente, esperando notícias da operação em Olambra. Às 00:47, o telefone vibrou. Mensagem da delegada Fernanda. Operação concluída. Todas as vítimas resgatadas com vida. 2 recém-nascidos seguros. 3 criminosos presos. Casa era monitorada por câmeras internas. Estamos coletando todas as gravações. Mais detalhes amanhã. Obrigada novamente. Rafael sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Lágrimas de alívio, de exaustão, de uma dor antiga que nunca tinha cicatrizado completamente. Beatriz, sua irmã, desaparecida há 15 anos. Será que ela havia passado pelo mesmo inferno? Será que em algum lugar, em alguma casa isolada, alguém a tinha mantido presa? Será que ela teve filhos arrancados de seus braços? Ou será que ela foi uma das que foram embora? Ele nunca saberia. Mas Laura saberia do paradeiro de sua mãe. As outras meninas resgatadas também reencontrariam suas famílias. E talvez os bebês pudessem ser identificados através de DNA, devolvidos às suas mães biológicas se elas desejassem. Rafael se levantou, enxugou os olhos e caminhou até a porta do quarto de Laura. Bateu suavemente. Entre. A voz dela soou fraca. Ele abriu a porta. Laura estava sozinha agora. A assistente social havia saído para comer algo. A menina olhou para Rafael com olhos vermelhos e inchados. As outras meninas? Ela perguntou. A voz cheia de esperança. Eles conseguiram? Rafael sorriu pela primeira vez em horas. Conseguiram. Todas estão seguras. Os bebês também. Laura cobriu o rosto com as mãos e soluçou, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Bruna? Ela está bem? Ela tem 15 anos. Estava grávida de 5 meses. Não sei os nomes ainda, mas todas estão vivas e estão sendo levadas para hospitais. Assim como você, elas vão receber todo o cuidado que precisam. E minha mãe? Eu posso falar com ela? Amanhã de manhã. A polícia já entrou em contato. Ela está indo pegar um voo de Recife para cá agora. Deve chegar às 8 da manhã. Laura fechou os olhos, um pequeno sorriso atravessando seu rosto exausto. Ela deve estar com tanta raiva de mim, por ter saído de casa aquele dia, por não ter voltado. Ela não está com raiva, Laura. Ela está desesperada para te abraçar de novo. A menina assentiu, levando as mãos ao ventre. E minha filha? O que vai acontecer com ela quando nascer? Rafael puxou a cadeira para perto da maca. Isso é uma decisão que só você pode tomar. Você pode ficar com ela se quiser. Sua mãe pode ajudar. Ou você pode optar pela adoção legal, onde você escolhe a família e pode até manter contato. Não precisa decidir agora. Você tem tempo. Eu quero conhecer ela primeiro. Ver o rostinho dela. Aí eu decido. Isso é muito sábio. Laura virou-se para olhar pela janela, onde a noite de Campinas brilhava com milhares de luzes. Doutor Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você arriscou sua vida por mim? Você nem me conhece. Rafael respirou fundo, pensando na resposta certa. Porque há 15 anos, alguém não arriscou pela minha irmã. E ela desapareceu. E eu nunca mais a vi.
E desde então, eu prometi a mim mesmo que se algum dia eu tivesse a chance de salvar alguém desse tipo de situação, eu faria. Não importa o custo. Sua irmã, ela foi... Não sei. Nunca descobrimos o que aconteceu com ela. Pode ter sido um caso parecido. Pode ter sido outra coisa. Mas não saber é uma tortura que nunca termina. Laura estendeu a mão e Rafael a segurou. Eu sinto muito. Eu também. Mas hoje, pelo menos, você voltou. E isso significa tudo. Eles ficaram assim por alguns minutos, em silêncio compartilhado. Duas pessoas unidas por tragédias diferentes, mas conectadas pela linha tênue que separa a salvação da perda. Lá fora, em Olambra, 4 meninas eram recebidas por equipes médicas e psicológicas. Seus nomes eram Bruna, 15 anos, de Salvador; Camila, 16 anos, de São Luís; Eduarda, 17 anos, de Fortaleza; e Patrícia, 14 anos, de Maceió. Cada uma delas tinha uma história de horror. Cada uma delas tinha sido arrancada de suas vidas, mas todas finalmente estavam livres. E enquanto o sol nasceria em algumas horas sobre o interior de São Paulo, trazendo um novo dia, Rafael sabia que aquele seria o dia em que 5 famílias seriam reunidas. 5 mães que voltariam a abraçar suas filhas. 5 meninas que voltariam a ter esperança. E um médico que, pela primeira vez em 15 anos, sentia que Beatriz poderia finalmente descansar em paz. Porque mesmo que ela não tivesse sido salva, outras foram. E isso teria que ser suficiente. O sol de janeiro entrou pelas janelas do Hospital das Clínicas de Campinas às 7h45 da manhã, banhando o corredor da ala de maternidade com uma luz dourada e quente. Rafael Almeida estava ali, com a mesma roupa do dia anterior, sem ter dormido. Ao seu lado, a delegada Fernanda Rocha revisava documentos em um tablet, enquanto 2 policiais permaneciam em posição estratégica perto da porta do quarto de Laura. Ela deve estar chegando a qualquer momento, Fernanda disse, checando o rastreamento do voo. O avião pousou há 20 minutos. Rafael assentiu, mas não conseguia falar. Sua garganta estava apertada demais. Nos últimos 15 anos, ele tinha imaginado centenas de vezes como seria se Beatriz voltasse. Como seria o abraço, as lágrimas, as palavras que nunca foram ditas. Mas Beatriz nunca voltou. E agora, ele estava prestes a testemunhar o reencontro que sua própria família nunca teve. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Uma mulher apareceu na esquina correndo. Ela tinha por volta de 40 anos, cabelos castanhos desgrenhados, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Usava uma blusa simples e calça jeans e carregava apenas uma pequena bolsa a tiracolo. Seu rosto estava marcado pela exaustão de quem não dormia direito há 2 anos. "Minha filha!" ela gritou, a voz rasgada de desespero. "Onde está minha filha?" Fernanda deu um passo à frente. "Senhora Maria Cristina?" "Sim, sou eu. Cadê a Laura? Cadê minha menina?" "Ela está aqui, segura. Vou levá-la até ela. Mas primeiro preciso prepará-la. Laura passou por muitos traumas. Ela está frágil, fisicamente e emocionalmente." Maria Cristina levou as mãos ao rosto, soluçando. "Eu não acredito que ela está viva. 2 anos. 2 anos procurando, rezando, implorando para Deus me dar algum sinal. E agora ela está aqui." Rafael se aproximou. "Senhora Maria Cristina, meu nome é Rafael Almeida. Fui eu quem atendeu Laura ontem. Ela é uma menina incrivelmente forte, e ela esperou por esse momento tanto quanto a senhora." Maria Cristina o abraçou, sem nem conhecê-lo, apenas buscando alguém para ancorar sua emoção avassaladora. Rafael retribuiu o abraço, sentindo as próprias lágrimas finalmente caírem. "Obrigada." Maria Cristina sussurrou contra seu ombro. "Obrigada por trazer minha filha de volta." Fernanda tocou suavemente o braço dela. "Vamos?" Maria Cristina enxugou o rosto com as costas das mãos e assentiu. Rafael abriu a porta do quarto e eles entraram. Laura estava acordada, sentada na cama hospitalar, olhando pela janela. Quando ouviu a porta, virou-se e viu. "Mãe!"
A palavra saiu trêmula, incrédula, como se Laura não pudesse acreditar que era real. Maria Cristina atravessou o quarto em 3 passadas e envolveu a filha em seus braços, apertando-a como se quisesse fundir seus corpos de volta em um só. Minha menina, você está aqui, você está viva! Laura desabou. Todos os muros que ela havia construído para sobreviver aos últimos 2 anos desmoronaram de uma vez. Ela chorou como não chorava desde o dia em que foi levada. Chorou por todas as noites de medo, todos os dias de solidão, todas as vezes que achou que nunca mais veria o rosto de sua mãe. Me desculpa, mãe. Laura soluçava. Me desculpa por ter saído de casa. Me desculpa por não ter voltado. Não! Maria Cristina segurou o rosto da filha entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você não tem nada para se desculpar. Nada disso foi culpa sua. Você me ouviu? Nada. Eu só tinha ido comprar pão. Eu pensei que ia voltar em 10 minutos. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas agora você está aqui, e eu nunca mais vou deixar nada te machucar. Nunca mais. Rafael, Fernanda e os policiais saíram discretamente, fechando a porta e dando privacidade para mãe e filha. No corredor, Fernanda limpou os próprios olhos. Não importa quantas vezes eu vejo isso, ela disse, a voz embargada. Nunca me acostuma. E não deveria, Rafael respondeu. O dia que isso parecer comum é o dia que perdemos nossa humanidade. 3 dias depois, Rafael visitou Laura novamente. Ela estava em um quarto diferente agora, mais confortável, com a mãe dormindo em uma poltrona reclinável ao lado da cama. O estado de Laura havia melhorado consideravelmente. Estava hidratada, bem nutrida, e o bebê apresentava sinais vitais estáveis. Como você está se sentindo? Rafael perguntou baixinho, para não acordar Maria Cristina. Melhor, Laura respondeu, acariciando a barriga. Ela tem mexido muito. Acho que ela sabe que está segura agora. E você já pensou no que vai fazer quando ela nascer? Laura respirou fundo. Eu pensei muito. Conversei com minha mãe. E eu decidi. Eu quero ficar com ela. Rafael sorriu. Tem certeza? Tenho. Ela não escolheu como veio ao mundo. Mas ela é minha filha. E eu quero dar para ela tudo o que foi tirado de mim. Amor, segurança, uma família. Minha mãe vai me ajudar. A gente vai conseguir. Vocês vão sim. Naquele momento, a delegada Fernanda entrou no quarto segurando uma pasta. Laura, posso roubar alguns minutos? Claro. Fernanda se sentou na beira da cama. Trouxe notícias sobre as outras meninas. Bruna, Camila, Eduarda e Patrícia estão todas recuperando. Cada uma já reencontrou suas famílias e todas estão recebendo acompanhamento médico e psicológico. E os bebês que já tinham nascido? Fizemos teste de DNA. Conseguimos identificar as mães biológicas. Um dos bebês é filho de uma menina que infelizmente faleceu no ano passado durante um parto complicado. Esse bebê vai para a adoção legal. O outro bebê é filho de Camila. Foi o primeiro filho dela, tirado assim que nasceu. Quando ela soube que ele estava vivo, pediu para ficar com ele também. Laura sorriu com os olhos marejados. Ela conseguiu o bebê de volta? Conseguiu. Ontem mesmo. Você deveria ter visto o reencontro. E os criminosos? Fernanda ficou séria. Prendemos 8 pessoas no total. Carlos, os 3 que estavam na casa cativeiro e mais 4 intermediários que faziam as entregas. Mas o líder da operação ainda está foragido. Um homem conhecido apenas como Dr. Marcos. Aparentemente, ele é médico de verdade, radiado do conselho por práticas antiéticas. Foi ele quem organizou toda a rede. Vocês vão pegá-lo? Vamos. É questão de tempo. Com os depoimentos de vocês e as gravações que encontramos, ele não tem para onde correr. E a filha de Carlos? Júlia? O rosto de Fernanda se iluminou pela primeira vez. Essa é a melhor notícia. Encontramos ela. Estava em uma casa em Jundiaí, sob os cuidados de uma mulher que dizia ser avó dela. Na verdade, era outra integrante da quadrilha. Júlia está bem.
fisicamente ilesa. Foi reunida com a mãe dela ontem, a ex-esposa de Carlos, que também o procurava há 3 anos. Laura fechou os olhos aliviada. Então todo mundo foi salvo. Todo mundo que estava vivo, sim. Fernanda fez uma pausa pesada. Laura, preciso te contar algo difícil. Nas gravações da casa, encontramos evidências de pelo menos 6 meninas que passaram por lá nos últimos 5 anos e não estão mais vivas. Estamos tentando identificá-las através de bancos de dados de desaparecidos. Suas famílias merecem saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Rafael pensou em Beatriz. Talvez, em algum arquivo, em alguma gravação, ele finalmente teria uma resposta. Mas talvez fosse melhor não saber. Algumas verdades eram pesadas demais para carregar. 2 semanas depois, em uma manhã de fevereiro, Laura entrou em trabalho de parto. O parto foi rápido, apenas 4 horas. E às 11h23 da manhã, uma menina de 2,8 kg nasceu chorando forte, os pulmões saudáveis, o coração batendo firme. Rafael, que havia acompanhado o parto a pedido de Laura, colocou a bebê nos braços da mãe adolescente. Ela é perfeita. Laura olhou para o rosto enrugado de sua filha, para os olhos minúsculos tentando se abrir, para os dedinhos que se agarravam ao seu dedo. Oi, minha princesa, ela sussurrou. Bem-vinda ao mundo. Um mundo onde ninguém nunca mais vai te machucar. Maria Cristina estava ao lado, chorando de alegria. Como você vai chamá-la? Laura pensou por um momento. Esperança. Seu nome vai ser Esperança Cristina. Porque ela é a prova de que sempre há esperança, mesmo nas situações mais escuras. 6 meses depois, Rafael recebeu um convite pelo correio. Era para o batizado de Esperança. Ele foi, levando um presente simples, um livro infantil sobre borboletas que se transformam. Na pequena igreja de um bairro simples de Recife, ele viu Laura. Ela estava diferente. O cabelo havia crescido. Estava mais saudável, sorrindo enquanto segurava a filha no colo. Maria Cristina estava ao lado, radiante. E ao redor delas havia outras pessoas. Bruna estava lá, com seu bebê nos braços. Camila também. Eduarda e Patrícia, grávidas ainda mais livres. Todas juntas. Todas sobreviventes. Todas reconstruindo suas vidas, tijolo por tijolo. Depois da cerimônia, Laura se aproximou de Rafael. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu não perderia isso por nada no mundo. Sabe, eu estava pensando, quando Esperança crescer, eu vou contar para ela como vim parar aqui. Não todos os detalhes horríveis, mas a verdade essencial. Que o mundo pode ser cruel, mas também pode ser bondoso. Que há pessoas como o Senhor que arriscam tudo para fazer o que é certo. Rafael acariciou a cabecinha de Esperança. E eu espero que quando ela crescer, o mundo seja um pouco mais seguro. Que menos meninas desapareçam, que mais pessoas prestem atenção aos sinais. Os sinais, Laura repetiu. Foi isso que salvou, não foi? O senhor prestou atenção aos sinais. Foi, e continuo prestando. Todo dia, em cada paciente, procuro os sinais que outros ignoram. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Recife, pintando o céu de laranja e rosa, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade completa. Beatriz ainda era uma ferida aberta. Mas era paz. A paz de saber que ele havia feito a diferença. Que 5 meninas estavam vivas por causa de um médico que decidiu ver além do óbvio. E que Esperança, a pequena Esperança, cresceria livre, amada e segura. Às vezes, pensou Rafael enquanto dirigia de volta para o aeroporto, não podemos salvar todos, mas podemos salvar alguns, e esses alguns se tornam tudo. A história de Laura nos lembra que o tráfico humano não acontece apenas em filmes. Acontece em clínicas comuns, em bairros comuns, com pessoas que parecem comuns. Hoje, Laura, Bruna, Camila, Eduarda e Patrícia estão em casa com suas famílias. Seus bebês estão seguros. Mas, segundo dados da Polícia Federal,
Mais de 5.000 adolescentes desaparecem todos os anos no Brasil. E nem todas são encontradas. Os sinais estão sempre lá. Uma menina que não conhece informações básicas sobre si mesma. Um adulto que responde todas as perguntas por ela. Documentos desatualizados ou inconsistentes. Medo nos olhos. Marcas inexplicáveis no corpo. Histórias que não fazem sentido. Se você notar esses sinais, confie no seu instinto. Ligue 100. O Disque Direitos Humanos funciona 24 horas. Ou ligue 180 para casos de violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia anonimamente. E você pode salvar uma vida. Laura foi resgatada porque um médico decidiu prestar atenção. Porque uma recepcionista decidiu confiar em sua experiência. Porque profissionais treinados agiram rápido. Você também pode ser essa pessoa. Você também pode ser a diferença entre liberdade e cativeiro. Se este vídeo te impactou, deixe um comentário respeitoso. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. E se você conhece alguém que desapareceu, nunca pare de procurar. Porque enquanto houver pessoas dispostas a prestar atenção aos sinais, haverá esperança. Nos vemos no próximo Arquivo do Silêncio. E lembre-se, nem todo monstro usa máscara. Alguns usam sorriso, mas há luz até nas histórias mais sombrias, e essa luz somos nós.